Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa apresentação, ela faz parte da apresentação que eu faço na Unidade Básica de Saúde, questão da prevenção em saúde bucal. Então, eu vou continuar falando sobre a cárie dentária agora, ok? Só procurar a apresentação. Essa é a apresentação, então, sobre a cárie dentária, ok? Então, a cárie dentária ela é uma doença multifatorial, ou seja, ela precisa que esteja envolvida vários fatores combinados, né? Precisa do alimento dentário, precisa da dieta cariogênica, ou seja, comida extremamente açucarada ou rica em carboidrato, e precisa haver também a falta de escovação, a falta de higiene dental. Okay? Quando a gente tem o dente, a dieta cariogênica e a falta de escovação, a gente tem a ocorrência da doença cárie. Diferentemente do que muita gente pensa, a cárie ela não é essa parte preta, somente essa parte preta aqui do alimento dentário, ok? Mas a cárie ela começa com manchas brancas no dente. O que significa isso daqui? As bactérias que estão presentes na superfície dentária, elas utilizam dessa dieta açucarada, desse açúcar que se acumula na superfície dentária para se alimentar, para fazer todo o seu metabolismo, e excretam ácidos na superfície dentária. Então, por isso que a superfície dentária, essa parte aqui branca, que é o esmalte dentário, começa a ficar opaco, sem brilho. Então, a mancha branca, opaca, sem brilho, já é um indício do começo da cárie dentária, ok? Se a pessoa não procura tratamento ou se ela ainda não faz a higiene bucal devida no seu ambiente doméstico ou no trabalho, aí sim, aquela parte do tecido começa a ficar enegrecido. Aqui nessa situação 2 já é a lesão de cárie em outro estágio que ainda atinge somente o esmalte dentário. Aqui ainda há tratamento. Se procurar o dentista, ele vai fazer a remoção desse tecido cariado com uma margem de segurança e colocar um material restaurador aqui em cima, ok? Sendo que, se não for procurado tratamento, essa lesão vai evoluir, vai entrar ainda mais no dente, e aqui nessa situação a gente vê a dentina infectada, que é essa porção do dente que fica abaixo do esmalte, já próximo dessa parte central, que é a polpa do dente, que é o que realmente dói no elemento dentário. Aqui nessa situação ainda há possibilidade de fazer a recuperação do dente, fazendo uma restauração profunda, e normalmente aqui quando a dentina já está infectada, nessa situação, o paciente ele já começa a ter uma sensação dolorosa quando vai comer alguma coisa muito doce ou muito gelada, também aqui ele já começa a sentir. Nessa situação 2 aqui, normalmente ele não sente essa situação dolorosa. Aqui na situação 4, na invasão da polpa dentária, aqui ele já começa a ter uma dor sem ser provocada, espontânea realmente, nessa situação, tá? Aqui não é mais possível fazer o tratamento restaurador, ou vai ter que fazer o tratamento endodôntico, tratamento de canal, que é remover o nervo dentário aqui, e depois a restauração, ok? E se isso daqui persistir e continuar por muito tempo, forma-se lá no ápice dentário, lá na ponta do dente, o abscesso dentário, que é uma coleção de pus que vai aumentando, 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 até provavelmente inchar o rosto do paciente. Aqui é preciso também fazer o acesso, fazer a remoção dessa polpa dentária e o tratamento de canal. Se essa situação persistir por mais tempo ainda, o dente começa a se quebrar todo, e aí realmente só a perda dentária, só a extração do dente. Aqui a gente tem alguns exemplos de como que é a cárie, okay? Então a situação do tecido dentário, do esmalte da dentina enegrecidos aqui,
Aqui o início ainda só o esmalte, ok? E aqui que já pega o esmalte, a dentina e já está próximo da polpa dentária. Aqui necessitando de tratamento endodôntico. E o estágio inicial da cárie, que é aquelas manchas brancas. Percebam que nessas fotos aqui, elas estão principalmente próximos da gengiva, tá? Porque são essas regiões que a gente tem que ter maior cuidado na hora da escovação. Aqui também, superfície de mancha branca. A cárie, ela acontece tanto em dentes permanentes quanto em dente de leite, ou dente decíduo. Okay? Essas fotos aqui são de dentes de leite, dentes decíduos. Ok? Essas situações são chamadas de cárie de mamadeira. Não é necessário colocar açúcar na mamadeira da criança, já que ela não conhece o que é o açúcar, ok? E o fato de se colocar açúcar, de adoçar o leite ou o mingau na mamadeira da criança, predispõe a criança a essa situação de cárie de mamadeira, onde é feita a ingestão do alimento, não é feita a escovação necessária, e aí começa a correr, lesões de cáries. Nessa situação aqui, está só a raiz dos dentes, os dentes foram quebrando inteiros. Nessa outra situação aqui, ok? E aí aqui provavelmente vai necessitar fazer a remoção do elemento dentário e esperar vir o sucessor, que pode vir desorganizado porque perdeu de forma antecipada, de forma prematura, o elemento dentário de leite, que deveria estar aqui. Então, não é fazendo nenhuma propaganda de nenhuma marca, mas isso aqui são os exemplos que a gente tem no nosso arsenal para fazer higiene bucal. Então, em relação à escova dentária, ok? Uma escova, qualquer escova de qualquer marca você pode comprar, ok? Desde que ela esteja escrito macia ou suave, para não traumatizar, para não ferir a gengiva, que tenha a cabeça arredondada e pequena para caber lá nos dentes posteriores também. Okay? Creme dental. Pode ser qualquer um creme dental, menos creme dental clareador, ou com carvão ativado, ou qualquer outra coisa desse jeito. Qualquer creme dental, e não tem que ser branqueador. Okay? Essa questão do creme dental branqueador, normalmente eles induzem a sensibilidade dentinária. Então, não é indicado utilizar, se precisar fazer clareamento dentário, procurar o profissional para fazer no consultório, que é mais seguro. Tá? Então, qualquer creme dental com flúor, especificamente, ok? Só vai usar creme dental sem flúor a criança que já está começando a escovar o dente, mas que ainda não sabe cuspir. No momento que essa criança souber cuspir de forma eficiente e entender o comando de cuspir, aí ela já pode usar o creme dental com flúor, ok? A mesma coisa, o fio dental ou fita dental tem que ser utilizado antes da escovação para tirar o resto de alimento que fica entre os dentes, ok? E também, no caso de utilizar aparelho ortodôntico, utilizar esse tipo de escova aqui, que é a escova unitufo, para fazer higiene entre os aparelhos, entre os brackets ortodônticos, ok? Considerem também a necessidade de ter um kit de viagem, como se fosse esse daqui, ok? Para levar para o trabalho e entre uma refeição e outra fazer higiene bucal também. Não deixar só aquelas 3 vezes, depois do café da manhã, depois do almoço e depois da janta antes de dormir. Não deixar só essas 3 vezes, ok? Em relação ao bochecho, qualquer bochecho que contenha flúor, principalmente de criança, é indicado também para adulto, tá? Que vai utilizar de forma contínua. Se for qualquer outra substância, é melhor passar com um profissional antes para ver o número de dias, se precisa ou não, ok? Dúvidas, vocês podem deixar o comentário abaixo, a pergunta abaixo, que eu vou respondendo também, tá bom? Muito obrigado.